Bom, o recíproco do teorema de Wilson também é válido, tá, gente? Que é isso que a gente vai demonstrar rapidinho. Então, se eu tenho que n menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo n, né, para n inteiro, então n é um número primo, tá? Demonstração desse daqui é bem simples, tá? A gente vai demonstrar por absurdo. Então, como a gente vai demonstrar por absurdo, a gente vai supor que esse n, ele é composto, né? A gente quer mostrar que ele é primo, então a gente supõe que ele é composto. E a gente chega em algum absurdo. Se ele é composto, o que vai acontecer? Esse n ele vai ter um divisor, né? D, em que esse D vai ser um número entre 1, número inteiro, entre 1 e n. Né? Se ele fosse primo, ele não teria esse divisor. Né? Os únicos divisores dele seriam 1 e o próprio número, o próprio valor n. Mas como ele é composto, a gente está assumindo que ele é composto, então ele tem um divisor aqui nesse intervalo. Se D está nesse intervalo, se D é menor do que n, a gente pode reescrever esse intervalo como D menor ou igual a n menos 1. Né? Então, se D é menor ou igual a n menos 1, o que vai acontecer? O D vai ser um dos fatores de n menos 1 fatorial. Né? N menos 1 fatorial não são os fatores, não são o produto dos fatores 1 vezes 2 até n menos 1. Então, com certeza absoluta, como D está entre esses valores, um desses fatores aqui, né, D é um número inteiro, D vai ser um desses fatores de n menos 1 fatorial. Então, o que isso implica? Deixa eu apagar isso aqui. Tá ficando baixo. Então, isso implica que o D divide n menos 1 fatorial, né? D é um dos fatores. Ok. A hipótese do nosso teorema é que n menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo n. Ou seja, n divide n menos 1 fatorial, menos 1 com menos 1, mais 1. Então, isso aqui é uma hipótese do nosso teorema. A gente sabe que n divide isso aqui, essa soma. O que mais que a gente sabe? Que o D divide n, né? A gente acabou de mostrar isso aqui. Se o D divide n, a gente tem que o D divide n menos 1 fatorial mais 1. Então, o que acontece? A gente tem que o D divide essa soma e D divide n menos 1 fatorial. Foi o que a gente provou lá na primeira linha. Então, o que acontece? Ih, ficou desconfigurado aqui. Então, D divide 1. Isso aqui é a propriedade da divisibilidade, né? Se D divide a soma e D divide um fator dessa soma, então D divide o outro fator também. Então, D divide 1. Tá, mas se D divide 1, a gente chegou no absurdo. Por quê? Se D divide 1 e D é um número inteiro, os únicos divisores possíveis para D é o mais 1 ou o menos 1. Se os únicos divisores são D igual a mais 1 e menos 1, e a gente tem esse intervalo aqui para o D, ó, o D tem que ser maior do que 1. Se o D é maior do que 1, a gente chegou numa contradição. Né? Se a gente chegou nesse absurdo, então a gente chegou numa contradição da nossa suposição inicial, que era que o n era composto. Então, o n é primo. Tá? Então, através desse teorema, a gente consegue saber se o número é primo ou não, né? Então, é só a gente ver se esse número é o n menos 1 fatorial desse número é congruente a menos 1 módulo n. Tá certo? Vamos para o pequeno teorema de Fermat, que é o segundo teorema que a gente vai ver aqui na aula de hoje.
Daí a gente vai ver esse teorema aqui, fazer um exercício e estamos finalizados. Olha só, esse pequeno teorema de Fermat, eu não sei porque ele chama pequeno teorema de Fermat, gente. Eu sei que tem o último teorema de Fermat, que está relacionado com cálculo, mas não sei se existe um grande teorema de Fermat, acho que não. Eu sei do último. Mas enfim, todos os livros está escrito pequeno teorema de Fermat. Então, o que ele me fala? Se P é um número primo e P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Isso aqui também ajuda a gente a fazer alguns exercícios. A gente vai fazer um depois para vocês verem como é que isso aqui ajuda a gente. Saber que um número é congruente a 1 facilita muito, né, gente? Que nem a gente viu lá na demonstração do último teorema. A gente chegou com aquele produto lá, daquela parte do meio lá, daquele fatorial, era igual a 1. Aí a gente foi, substituiu por 1 e conseguiu desenvolver a nossa demonstração. Então, saber que aqui uma potência é congruente a 1 pode ajudar em muitos exercícios, né? Então, vamos para a demonstração. Para demonstrar esse teorema aqui, a gente precisa de mostrar 3 afirmações. A primeira é a seguinte. Primeiro, vamos pegar essa sequência de números aqui, ó. A, 2A, 3A, até P menos 1A. É com essa sequência aqui que a gente vai demonstrar que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, a primeira afirmação sobre essa sequência é que essa sequência são múltiplos de A, na qual não há nenhum múltiplo de P. Tá? Então, beleza, que é múltiplo de A, tá bem óbvio, né, gente? 1 vezes A, 2 vezes A, 3 vezes A, até P menos 1 vezes A. Agora, o que essa afirmação aqui está dizendo é que não tem nenhum desses elementos aqui, nenhum deles é múltiplo de P, tá? Então, como é que fica para a gente mostrar isso aqui? Vamos pegar um K sendo 1, 2 ou P menos 1, ou seja, um desses multiplicadores aqui, né? 1 ou 2, 3, até o P menos 1. Então, se a gente pegar esse K e supor que existe um deles, né, que quando eu multiplico por A, ele vai ser múltiplo de P, o que vai acontecer? Se K é múltiplo de P, então P vai dividir K vezes A, certo? Mas o P, ele é maior do que qualquer um desses elementos desse conjunto aqui, né? Ó, o P é maior do que 1, do que 2, até do que P menos 1, de todos os elementos desse conjunto. Se o P é maior do que todos os elementos desse conjunto, né, o K vai de 1 até P menos 1, então o P ele não vai dividir o K. P não divide K. Se o P não divide K, o que está acontecendo? O P, ele é primo com K. Né? Então, P divide A. Ó, P é primo com K. P não divide K. Então, se essa multiplicação P divide essa multiplicação, P é um número primo, P divide K ou P divide A. Então, no caso aqui, ele divide quem? Ele divide A. Então, a gente chegou que o P divide A. E isso aqui é um absurdo, né? Olha só, na hipótese, eu tenho que P não divide A, tá? Então, nessa sequência de números aqui, nenhum deles vai ser múltiplo de P. O que isso significa? Se nenhum deles é múltiplo de P, nenhum deles é congruente a zero módulo P. Tá? Isso aqui vai ser importante para a nossa demonstração. Então, essa afirmação aqui está me falando o seguinte: nenhum deles é congruente a zero módulo P.
tá? Beleza, vamos para a segunda afirmação, que também é importante aqui para nossa demonstração. Na segunda afirmação, eu tenho o seguinte. Nessa sequência aí, de 1, 1A, 2A, 3A, até P-1A, não tem dois números congruentes módulo P. Então, se eu pegar pares aqui, desse conjunto, esses pares, nenhum desses pares vão ser congruentes módulo P, tá? Então, olha só. Vamos provar por absurdo de novo. Então, vamos pegar K1 e K2, né, pertencente a esse conjunto, em que K1 é diferente de K2, e vamos falar que sim, dois daqueles elementos do conjunto são congruentes módulo P. Então, se eu pegar um par, K1 e K2, vão ser, né, múltiplos de A, e eles são congruentes módulo P. Tá, então como é que a gente vai chegar no absurdo? Como o A e o P são primos entre si, né? A e P são primos entre si. O MDC de A e P vai ser igual a 1. Então, se o MDC de A e P é igual a 1, a gente pode aplicar a lei do cancelamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou cancelar o A aqui e o A aqui. Então, eu vou chegar que K1 vai ser congruente a K2 módulo P. K1 é congruente a K2 módulo P, implica que K1 é igual a K2. Se o K1 e o K2 não tivessem nessa lista, não necessariamente K1 congruente a K2, né, implicaria que eles são iguais. Mas como eles estão nessa lista, a gente tirou o K1 e o K2 desse conjunto, né, gente? E esse conjunto, todos eles são elementos diferentes. Então, isso significa que o K1 só pode ser igual a K2. E isso é um absurdo, né? A gente supôs que K1 era diferente de K2. Então, na segunda afirmação, a gente tem que qualquer dois desses pares não vão ser congruentes módulo P. E a terceira afirmação é a seguinte. Cada um dos números dessa sequência vai ser congruente a 1, 2, P menos 1. Ou seja, eu tenho a sequência A, 2A, até P menos 1A, os múltiplos de A, né? Cada um deles vai ser congruente a 1, 2, até P menos 1. Não necessariamente nessa ordem, né, gente? Então, olha só. O que a gente tem? O que a gente mostrou, então? A gente mostrou, na primeira afirmação, que nenhum é congruente a 0, né? Nenhum dessa sequência aqui é congruente a 0. Mostramos na segunda afirmação que não tem dois deles congruentes módulo P entre si, né? E a terceira afirmação vem lá de um dos resultados de congruência, né? Quando a gente tem uma classe de congruências, módulo P, as classes de equivalência a essa classe vai ser o 0, 1, 2, até P menos 1, né? Para uma classe módulo P. Só que o 0 a gente viu na primeira informação que não é, né? E entre eles a gente viu que não é. Então, o que aconteceu? Dessas afirmações aqui, da primeira, da segunda e da terceira, a gente pode concluir... Opa! Peraí. Dessas afirmações aqui, a gente pode concluir que cada um desses inteiros, A, 2A, 3A, P menos 1, vai ser congruente a um único inteiro da sequência, 1, 2, 3, até P menos 1. Tá? Ou seja, a gente pode escrever que esse produto aqui, A, 2A vezes 3A, até P menos 1 vezes A,
é congruente ao produto 1 vezes 2 vezes 3 até P menos 1 módulo P. Beleza, se a gente chegou aqui nessa congruência, como que a gente pode escrever isso aqui? Olha só, 1 vezes 2 vezes 3 até vezes P menos 1, eu posso escrever como P menos 1 fatorial, né? Então, essa parte aqui é P menos 1 fatorial. Assim como os coeficientes aqui de A, né? 1, 2, 3, a gente pode escrever como P menos 1 fatorial. A, aí vai sobrar o quê? A vezes A vezes A até o P menos 1A. O que eu tenho aqui? A elevado a P menos 1. Então, esse produto desses fatores, a gente escreve... A gente pode escrever como A elevado a P menos 1 vezes P menos 1 fatorial. E a gente chegou que isso aqui é congruente a P menos 1 fatorial módulo P. E agora? A gente pode cancelar isso aqui. Por que a gente pode cancelar isso aqui? Porque o MDC entre P e P menos 1 fatorial é igual a 1. Como é que eu sei disso? P e P menos 1 são primos entre si. Lembra que eu falei lá no começo? Qualquer fator de P menos 1 fatorial vai ser menor do que P. Então, P nunca vai dividir nenhum desses fatores de P menos 1 fatorial. Se o P não divide nenhum desses fatores de P menos 1 fatorial, o único divisor comum que eles têm é o MDC, né? No caso, vai ser 1. O único divisor comum que eles têm é o 1. Então, como o MDC entre P e P menos 1 fatorial é 1, a gente pode usar a lei do cancelamento. E aí demonstramos o pequeno teorema de Fermat. Grande também, né, essa demonstração. Tudo bem, gente? Olha só, tem uma observação aqui que é importante, que é a seguinte. Se o P é primo e P divide A, né, vocês repararam lá na hipótese do teorema que o P não divide A, tá? Se o P divide A, esse teorema não é necessariamente válido, tá? Por exemplo, se eu pegar P igual a 2 e A igual a 4. 2 divide 4, né? Mas o que o teorema fala? Que o A elevado a P menos 1, 4 elevado a 2 menos 1, é congruente a 1 módulo P, que é o 2, né? Só que no caso aqui, 4 elevado a 3 vai dar 4 elevado a 3. 4 elevado a 1, que é 4, não é congruente a 1 módulo 2, tá? Então, se a gente tiver o P dividindo A, não pode ser que seja válido, mas pode ser que não seja válido também, tá? Então, a gente tem um corolário que, assim, é uma outra forma de enxergar também o pequeno teorema de Fermat, mas ele ajuda a gente a fazer exercício quando o P divide o A, tá? Então, uma outra forma de escrever o teorema de Fermat é a seguinte. Se o P é primo, então A elevado a P é congruente a A módulo P, qualquer que seja o inteiro A. Então, aqui a gente não tem uma restrição se P divide A ou não, tá? Então, P é primo para qualquer que seja o A, então não tem uma restrição. Aqui esse corolário é válido tanto se o P dividiu A, quanto se o P não dividiu A, tá? Então, às vezes a gente pode fazer dessa forma também.
Demonstração. Opa, não coloquei aqui demonstração. Olha só. Então, a gente tem, primeiro caso, se o P dividir A é congruente a quanto? A 0 módulo P. Se A é congruente a 0 módulo P, eu elevar os dois lados, né? Multiplicar. Elevar a P, A elevado a P, vai continuar sendo congruente a 0 módulo P. E 0 é congruente a quanto? Eu não sei que 0 é congruente a A, módulo P, lá do início. Então, essa congruência é válida. Se o P não divide A, o que a gente tem? A gente tem, pelo teorema de Fermat, que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. O que a gente quer demonstrar? Que A elevado a P é congruente a A módulo P. Então, o que a gente faz? Vamos multiplicar os dois lados por A. Então, isso aqui vai ficar A vezes A elevado a P menos 1, congruente a A vezes 1, módulo P. Ou seja, A vezes A elevado a P menos 1 é A elevado a P. A vezes 1, A módulo P. Tá? Então, essa congruência aqui é válida tanto se o P divide A, quanto se o P não divide A. A elevado a P é congruente a A módulo P. Né? Mas o outro teorema é relacionado com cálculo. Não faço nem ideia, gente. Bom, então, vamos fazer 2 exercícios aqui. Espera aí que eu vou ter que abrir. Meu sobrinho estava desenhando aqui. Ai. Como que a gente pode usar esse teorema, gente? Vamos encontrar o resto da divisão de 2 elevado a 100 por 11. Sem o teorema de Fermat, sem esse pequeno teorema de Fermat, isso aqui ficava bem difícil, né? Com o teorema, fica muito simples. Olha só, primeiro, a gente sabe que 11 é primo. O que a gente quer? A gente quer o resto da divisão de 2 elevado a 100 por 11. O que isso significa? Eu quero o número que é congruente a 2 elevado a 100, módulo 11. Tá certo. Olha só, 11 é primo, né? E 11 não divide 2. O que eu tenho no teorema de Fermat? Teorema de Fermat, vou colocar de vermelho aqui. Se P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Olha só, gente, é mais ou menos o que a gente tem aqui, ó. O nosso A é o 2, o nosso P é o 11. Então, eu posso usar como o 2
como 11 não divide 2, e o 11 é primo, eu posso usar o teorema de Fermat aqui. O que o teorema de Fermat fala? Que o 2, o A, elevado a P menos 1, quem que é o P? P é 11. 11 menos 1 é congruente a 1 módulo 11. Ou seja, 2 elevado a 10 é congruente a 1 módulo 11. O que eu posso fazer aqui? O que eu quero é o número x, que é congruente a 2 elevado a 100 módulo 11. 2 elevado a 10, como é que eu posso chegar em 2 elevado a 100? Elevar ambos os lados a 10. 1 elevado a 10 é 1 mesmo. Então, eu tenho que 2 elevado a 100 é congruente a 1 módulo 11. Então, esse aqui é o x que a gente estava procurando. O resto da divisão de 2 elevado a 100 por 11. Certo, gente? Tem um exercício da lista que eu vou pedir para vocês resolverem agora pelo teorema de Fermat, que era assim, ó, 2 elevado a 100 mais 3 elevado a 100, né, o resto, por 7. Vocês fizeram esse exercício aqui. Tentem fazer esse exercício agora pelo teorema de Fermat. Então, ó, 2 elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Se o P é primo, e 2 não divide... E 2. Que é A, né? E P não divide A.